Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, pode de verdade transformar o jeito como a gente enxerga a nossa vida interior. Se alguém já se sentiu naquela batalha interna, sabe? Essa análise sobre a arquitetura da alma pode trazer uma clareza, nossa, incrível. Bom, para começar, vamos partir de algo que talvez seja familiar para muita gente. Aquela ideia de que nós temos portais ou portas no nosso espírito, na alma e no corpo. É um conceito até bem conhecido, né? Seriam os pontos de acesso entre o nosso mundo de dentro e o mundo de fora. Mas e se essa ideia for só a pontinha do iceberg? E se esses tais portais forem muito, mas muito mais do que simples portas? É bem aqui que a nossa exploração de hoje começa a ficar interessante de verdade. Então, nessa primeira parte, a gente vai além desse modelo básico de portais para descobrir uma realidade interna muito mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. A verdade é que esses pontos de acesso, eles não são só umas portinhas de entrada e saída, sabe? Eles são, na verdade, um limiar, uma passagem que leva a gente para algo muito, muito maior. E aqui está a grande revelação. Esses pontos de acesso são, na verdade, entradas para dimensões inteiras de existência interna. Pensa nisso um instante. Não estamos falando de uma portinha, mas de um reino inteiro dentro de nós. Um lugar onde as batalhas internas acontecem, onde as memórias ficam guardadas e onde nosso espírito interage com o nosso dia a dia. Certo. Então vamos dar uma olhada mais de perto na arquitetura desses reinos internos, nessas dimensões que formam a nossa alma. As fontes que a gente analisou deixam bem claro: a alma é o principal campo de batalha espiritual. É ali que mora a maioria dos nossos desafios. A própria Bíblia fala sobre renovar a nossa mente, né? Reconhecendo que a grande batalha acontece ali, que é uma parte central da alma. Esse modelo nos apresenta 7 dimensões bem distintas dentro desse reino da alma. A gente vai olhar uma por uma, mas é importante lembrar que elas estão interagindo o tempo todo. A razão, por exemplo, pode bloquear a imaginação. As emoções podem influenciar a vontade. E elas são consciência, razão, imaginação, mente, vontade, escolha e, por fim, as emoções. A primeira dimensão é a consciência. Ela funciona como se fosse o nosso filtro interno, sabe? Fica ali avaliando o que é justo, o que é verdade, é a nossa bússola moral. Logo em seguida, a gente tem a razão. Essa é a dimensão onde a nossa fé pode ser fortalecida pelo entendimento ou, pelo contrário, onde as barreiras e as dúvidas podem ser construídas. A imaginação é como se fosse a tela na nossa mente. É o espaço para a visão interna onde a gente pode visualizar tanto as promessas de Deus quanto as distrações do inimigo. É uma dimensão criativa poderosíssima. Agora, a mente. Pensa nela como um cofre imenso. É aqui que nossas memórias são guardadas e é onde todos os nossos processos de pensamento acontecem. Já a vontade? Essa é o motor. É a força que impulsiona a nossa decisão de se submeter ou de resistir. É o eu vou ou eu não vou que acaba definindo nossas ações. A dimensão da escolha é a alavanca que define a nossa direção. É importante ver que ela é diferente da vontade, tá? A vontade diz eu vou, mas a escolha lida com o como, direcionando o caminho que a gente de fato vai tomar. E por último, temos as emoções. Elas são descritas como o pó da terra, a nossa resposta mais física e anímica, ou seja, da alma, às experiências. Elas conectam o nosso mundo interior com o nosso corpo físico. Agora vem o ponto crucial: entender como essas dimensões da alma se conectam com a totalidade do nosso ser, espírito, alma e corpo. E a base para isso é totalmente bíblica. Lá em Tessalonicenses 5:23, Paulo ora pela santificação completa do nosso ser. E ele distingue claramente entre espírito, alma e corpo. Nós somos seres tripartidos. Tá, mas qual a diferença fundamental aqui? O espírito é onde a vida de Cristo habita. É a fonte de onde a glória de Deus flui. A alma, como a gente já viu, é o campo de batalha. A fonte usa uma metáfora muito forte, a de uma cunha. Quando a gente se rende a Cristo, é como se inseríssemos uma cunha da glória de Deus entre nosso espírito e nossa alma. Isso cria uma separação, para que toda aquela turbulência da alma não contamine a pureza do nosso espírito. Isso tudo nos leva direto para a aplicação prática. Se a alma é um conjunto de dimensões, como é que a gente pode limpar e alinhar tudo isso com o céu? O processo para esse alinhamento é claro e intencional. Primeiro, a gente precisa tomar posse conscientemente dessas dimensões em nós. Segundo, colocar Cristo, de propósito, no centro de cada uma delas, declarando que Ele é o Senhor.
E terceiro, entregar o controle ao Espírito Santo, permitindo que a vida e a glória de Deus fluam livremente por cada uma dessas dimensões. Isso não precisa ser só um conceito abstrato, viu? A fonte nos dá uma ferramenta bem concreta. Uma oração-chave. Uma declaração de fé para liberar a glória do céu em cada dimensão da alma, na mente, nas memórias, na imaginação, com o objetivo claro de purificar e alinhar tudo com a revelação de Deus. E para a gente terminar, fica essa pergunta para reflexão. Imagina só por um momento, como seria viver com cada uma dessas 7 dimensões da alma completamente limpas, santificadas e alinhadas com o propósito do céu? O que mudaria no nosso dia a dia? Fica aí a reflexão.